Spoilers do capítulo 338 de Black Clover. Dessa vez mostrando um pouco mais sobre como é a magia, ou no caso feitiços, utilizados no país. O capítulo então começa com Ryu levando o Asta para dar um passeio, para ele conhecer melhor o País do Sol. E ele volta a falar que o Lucius no momento não faria nenhum movimento brusco. O Asta pergunta o que é um Shogun, que ele falou no capítulo passado que ele era um Shogun do País do Sol. Ele fala que o Shogun é a mesma coisa que o Rei Mago daquele país. Ou seja, ele é o chefe do poder militar, mas que provavelmente existe alguém acima dele. Igual no Reino Clover existe o rei acima do Rei Mago. Neste caso talvez seja um imperador. O Asta fala que sente que o Ryudo não parece ser tão forte. Talvez seja porque ele não consiga sentir magia. Mas ele acha que o Ryu é fraco. E a garota que apareceu no capítulo passado fica muito com raiva deste desrespeito com o Shogun do país. E também nos é revelado o nome dessa garota, que surpreendeu a todos no caso. O nome dela é Ishika Yami. E ela é irmã do Yami Sukehiro. Então Yami não é o nome do Yami que a gente conhece. Na verdade o nome dele é Sukehiro. Yami é o nome da família dele. E ela é irmã do Yami. No caso Sukehiro. Cara, que confusão. Eu tô ainda processando aqui. Mas então, Yami é o nome da família do Yami que a gente conhece, né? E nesse país não é usado grimórios. São usados uma espécie de pergaminhos. E eles produzem, no caso, eles produzem feitiçaria. Algo um pouco diferente de magia. Por mais que seja parecido. As escritas são diferentes de feitiçaria e de magia. Então tem uma certa diferença. Não é a mesma coisa do Reino Clover. Além dos grimórios também, né? Do nada aparecem uns bandidos atacando civis. Só que antes disso, dos caras atacar, o Ryu tirou os dois civis da frente. Como se ele prevesse o futuro. Como se ele prevesse o que ia acontecer. Aí o Asta fica pensando se aquilo foi coincidência ou foi porque ele conseguiu ler o futuro ou algo do tipo com o seu olho. E também a Ichika, a irmã do Yami, é uma dos grupos, é uma dos 7 membros da Raizen ou Dragon Zen. Ainda não se sabe a tradução correta. Também tem um momento que o Asta está andando lá pelo país e ele vê uma mulher de mão dadas com uma criança. E ele se lembra exatamente dele e a irmã Lily. Aí ele até, no momento ele dá até aquele choque de realidade, que ele se lembra do que aconteceu há muito pouco tempo atrás. Que foi da irmã Lily se transformando e atacando ele. Mas então, os bandidos que acabam atacando ali os civis, quem vai lá enfrentar é a Ichika. E cara, ela é muito raivosa. Ela todo tempo olhando pro Asta com um olhar de raiva sinistro. Ela vai ao encontro dos bandidos e meio que aparecem umas listras no rosto dela, ou não dá para entender direito ainda o que é. E ela se concentra e dá como se fosse uma multiplicação, uma clonagem. E ela ataca todos os 4 bandidos em um golpe só. Ou em 4 no caso. E ela acaba derrotando eles muito fácil. E no meio disso aparece o pergaminho, que é como ela usou esse tipo de feitiçaria, ou não sei, esse tipo de feitiço. Ela acaba derrotando os bandidos muito fácil. E assim que eles são derrotados, também aparecem uns pergaminhos flutuando. Que foi como ela derrotou eles, utilizando os pergaminhos. Mas ainda não foi explicado direito ainda. Mas o que eu acho que seja é que os pergaminhos não são iguais aos grimórios, eles são descartáveis. E talvez os feitiços são escritos anteriormente, antes da batalha, e aí são utilizados durante a batalha. Se eu não me engano, no estilo de Goblin Slayer, talvez. Que ele pede a alguém para fazer os feitiços, e aí ele utiliza como se aquilo fossem itens mágicos. Muito diferente dos grimórios de Clover, que são feitos feitiços utilizando a magia do usuário e um pouco às vezes da magia ao redor, dependendo do usuário. E aí quando ela derrota esses caras, o Asta se aproxima dela muito rápido e ela fica muito pé da vida.
acaba pegando o Asta pela cabeça, bem parecido com o Yami, mas dessa vez não é por cima, no rosto mesmo. Só que é nessa hora que o Ryu fala pro Asta que ela é irmã do Yami. E claro, o Asta fica muito surpreso. E antes de terminar o capítulo, ela ainda fala: eu odeio homens como você. Fim do capítulo. Mais um capítulo excelente. Lembrando, pessoal, que pode ter algumas informações erradas. Pode talvez ter mais informações sobre os feitiços e tal, mas que ainda não foi traduzido. Não tem como saber ainda. Só amanhã que a gente vai ter uma tradução mais fiel um pouco. A gente vai entender melhor o que aconteceu e tudo. Mas esse é só um vídeo dos spoilers, tá ligado? Então esse foi o vídeo. Valeu!